Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá! Começa mais um episódio do nosso especial TPM Saúde Estética Mães Atípicas. Para você que está chegando agora, já reforço aquele convite especial. Segue o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e principalmente compartilhe o nosso conteúdo com muitas pessoas que vão ficar aí muito felizes em receber os nossos conteúdos. Eu estou hoje com um convidado especial que vai trazer pra gente um conteúdo muito especial em relação às informações e também política social às mães atípicas, às crianças com autismo, às mulheres com autismo e todas as mulheres da nossa cidade de Taubaté, principalmente. Apresento para vocês o Gessé Silva, que sempre teve uma forte ligação com a nossa cidade e com as causas sociais que impactam diretamente a vida da população. Gessé é casado, pai de família e tem 2 filhos, a Giovana e o Guilherme. Casado com a Roseli Souza. Ele é cristão e profundamente comprometido com os valores da ética e o cuidado ao próximo. Ele traz para sua vida pública uma trajetória marcada pelo diálogo e pela escuta ativa da comunidade. Gessé trabalhou algumas causas muito importantes, entre elas a defesa da pessoa com transtorno do espectro autista, que é o apoio psicológico às mães com TEA, e também é o vereador que aprovou o projeto das vagas especiais em ambientes públicos, como shoppings e supermercados, para as crianças autistas. Gessé Silva, seja bem-vindo ao microfone do TPM. Obrigado, Marcela. Obrigado a TPM no ar por essa oportunidade. É uma honra estar nesse microfone de grande audiência. Estou aqui à disposição para poder falar um pouco da questão da saúde, bem-estar da mulher, também a questão do TEA, né, das mães, em especial, né, como é mães atípicas, e foi para essas mães que nós nos debruçamos para trazer um projeto que alcançasse de fato essas mães no período que está gestante, está grávida. Então, venho aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Sim, vamos contar. Primeiro de tudo, Gessé, parabenizar, você está no seu 3º mandato aqui na nossa cidade. Isso é importante ressaltar, porque reforça o compromisso que você tem, não só com a cidade, mas principalmente com os seus eleitores. E isso também reforça o compromisso que você tem com todas as suas causas. Olha, Marcela, eu fico feliz em poder entregar um pouco, né, na minha vida pública para a população, saber que você ser reeleito é exatamente a população te aprovando. Sim. Né? Então, eu vim aí para o 3º mandato, aumentei 1.013 votos da última. Muito grato à população, a cada pessoa que confiou. E como você falou, tem o meu eleitorado, mas tem a cidade de Taubaté que pode contar com o meu trabalho, com o meu mandato. Tem um mandato muito participativo, tem portas abertas. Uma vez por semana, toda quarta, tem o Café com o Gessé, que é uma ferramenta de atendimento ao público taubatiano. Então, todas as pessoas que têm uma necessidade, uma sugestão, uma dificuldade, às vezes, pode contar comigo e participar do meu mandato. Sim. Gessé, como você se sente sendo o vereador que abraça as causas das mulheres na cidade? E como você se sente entendendo que é um homem à frente das causas e das necessidades das mulheres? Me sinto muito feliz, muito honrado. Eu acredito que, tendo essa veia de trabalho voltada à questão da mulher, principalmente, eu tenho honrado aqui minha mãe, minhas irmãs. Eu venho de uma família de 9 filhos e 4 irmãs, né? Então, tem a Elídia, a Rose, a Márcia, a Silvane e a minha mãe, Dona Maria Aparecida, carinhosamente conhecida como Dona Cida. Então, tem a minha esposa também, a Roseli Souza, que é a minha filha, Giovana, que me dá esse gás. E eu quero compartilhar a chave que foi a questão da saúde da mulher, principalmente, foi com a maternidade. Eu encontrei uma munícipe chamada Marcela,
E ela, nossa, eu tô preocupada, eu tô com medo, mas o que aconteceu? Eu estou grávida. E a maternidade de Taubaté me assusta um pouco. E eu não tinha, até então... Essa ciência. Exatamente, aí eu me aprofundei sobre a maternidade nossa e vi que realmente necessitava urgente de melhorias. E a minha luta começou aí, né? E depois foi virando para a questão do câncer de mama, uma parceria excelente que eu tenho com o doutor André Girardi, né? Mas em outro momento a gente pode até falar disso. Sim. E veio, acho que a brilhantar como um presente para as mães atípicas principalmente, né? A questão do projeto que garante esse atendimento às gestantes com TEA, que hoje, né, eu até falava no início, que é o futuro, mas nós estamos vendo pessoas, mulheres sendo diagnosticadas já adultas. Isso, né? que eu ia falar. Então, era um projeto para o futuro, mas hoje eu vejo que é para hoje. É para agora. Presente. Então, foi sancionado no dia 2 de abril, uma data marcante, né? É o Dia Mundial da Conscientização sobre Autismo. E eu fico muito feliz de poder contribuir com as mães atípicas e as mulheres gestantes com TEA, né? Sim. Porque vai ter esse equipamento voltado a elas. E também registrar a lei que garante vaga exclusiva à pessoa com autismo, porque eu vejo essa lei que deu certo, é muito utilizada por todas as famílias atípicas, e no momento de crise do autista, eles sempre encontram um espaço para acalmar, recompor. Eu tenho muitos testemunhos sobre isso. Sim. Vamos voltar um pouquinho sobre a lei. Primeiro, a questão da lei do amparo psicológico às mães com TEA, espectro autista. Nós até mencionamos aqui já em algumas entrevistas dessa temporada sobre o diagnóstico tardio. Então, a gente está hoje vivendo a realidade de ver as crianças com diagnóstico e todo o acompanhamento. Mas a nossa geração que cresceu e não foi diagnosticada está recebendo o diagnóstico agora. E para essas mulheres, ter o acompanhamento psicológico é fundamental porque ela também está se redescobrindo numa nova personalidade. Exatamente. E como vai funcionar, Gessé? Como ela vai realmente ter acesso a esse amparo psicológico? Olha, partindo do princípio que foi diagnosticada, quando o prefeito sanciona a lei e se torna uma lei municipal, eu tive cuidado de não gerar despesa para o município, apenas eu busquei uma brecha na lei para poder dar essa garantia. O município ele vai ter apenas a missão de coordenar e organizar os atendimentos. Porque nós já temos uma plataforma de saúde, uma base muito sólida já. Então, vai ter que ajustar e aperfeiçoar a questão a ter uma mãe... Uma gestante, ela é priorizada. Exatamente. Já começa no pré-natal. Sim. É o pré-natal, parto e pós-parto. E até 2 anos da criança, ela vai ter esse acompanhamento full, entendeu? Sim. Então, o executivo, através da Secretaria de Saúde, ele vai adequar, né, os equipamentos públicos, os profissionais, as especialidades, para poder garantir, porque hoje é uma lei municipal que já está em vigor, que foi sancionada. Sim. Então, o desafio agora está com o nosso executivo, através da saúde, para poder organizar e dar essa garantia que a lei exige para mulheres que venham precisar desse atendimento prioritário, questão psicológico, nutricional, psiquiátrico. E é importante dizer que nós fomos, assim, Marcela, a cidade pioneira nisso, né? Exato. O meu partido, ele divulgou nacionalmente, porque, e olha, nós temos aí grande chance de se tornar um projeto nacional. Exato. Porque, na verdade, o que é o ponto principal de tudo que a gente tem trazido aqui de conteúdo e informação é a importância da inclusão. Nada mais é que trabalhar a inclusão. Exatamente. O acolhimento, né? Isso. E, olha, é um projeto que me deixou muito feliz, porque o que eu penso como pessoa pública? Nós estamos ali, né? Eu não estou passando. Eu preciso deixar um legado para a cidade. Sim. Para as futuras gerações, para pessoa atípica, pessoa com TEA, a gestante, a mulher com câncer de mama. Então, o meu mandato, eu inicio o 3º mandato com um presente. Já emplacando aí 2 leis importantes, que é no caso das mães atípicas, que está aqui em pauta a questão do projeto,
E também o Dia Municipal do Combate ao Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho contra a Mulher. Então, eu já tenho 2 projetos de uma envergadura muito potente. Sim. Poxa, e é um legado bacana. E só vai crescer esse trabalho. Exato. Tenho dúvida. Então, eu tô realizado, tô feliz, porque eu tenho bastante anos para trabalhar nesse 3º mandato. Então, com certeza, virão outras coisas melhores. Mas nós já temos concreto, palpável, um projeto tão bom como esse. Sem dúvidas. Sobre as vagas, a gente até conversou já com algumas mães aqui, em outro episódio, onde a gente explicou realmente a necessidade e a eficiência que foi ter conseguido essas vagas prioritárias no shopping, no supermercado. Quem não convive, quem não tem uma criança Exato. atípica em casa, não tem a consciência do que acontece com a criança em um momento que ela é desregulada. Exatamente. E o que acontece? A criança chegou no shopping. Para criança autista, ela precisa descer e já entrar no shopping. Não acontece. A mãe não acha vaga, a mãe fica rodando, a criança tem uma crise. Desregula. E a mãe tá dirigindo, como ela para o carro, como ela dá atenção para a criança, como ela regula a criança, muitas vezes não consegue. Exato. É o caos instaurado. Então, para nós, né, que não temos uma criança atípica na nossa convivência, não sabemos o que de fato acontece, podemos julgar. Mas não teria necessidade, não é? O julgamento, infelizmente, vem. Marcelo, ou até mesmo as pessoas não têm a consciência De respeitar. e usar a vaga, entendeu? Eu já fiz várias reclamações em shoppings da cidade, porque a vaga é exclusiva, mas você tem que ter identificação. Sim. Entendeu? E olha, a mobilidade urbana, ela tem autonomia para multar Sim. dentro do shopping, aonde for. Sim. Então, isso já é antigo até. É uma questão de consciência, entendeu? Exato. Não respeitar vagas prioritárias dentro de estacionamentos, supermercados, é passível sim de multa como na via pública. Exatamente. Exato. E o projeto, ele contempla tanto o setor público nas ruas, e como dentro dos setores privados, que são os empreendimentos. Sim. E eu vejo que a sociedade está mudando um pouco devagar, mas está começando a ter consciência. Por quê? Nós aprendemos com a amiga nossa do Sul, né? Que informação é poder. Informação é poder, então, exato. Quanto mais a gente formar, fizer semanas de conscientização, nas escolas é importantíssimo, porque a criança, quando ela é instruída, ela cresce aprendendo uma coisa boa. Isso. E passa, entendeu? Já absorve aquilo desde pequeno. É. E a criança leva a consciência para dentro de casa. A criança, muitas vezes, está educando o pai e a mãe com aquilo que ela aprendeu na escola. Até corrige. Pai, isso não pode. Isso. Assim foi quando a questão da reciclagem, né? Quando começou a ter o lixo seletivo. As crianças levavam essa informação para dentro de casa. Porque estava aprendendo na escola. E funciona muito bem. Funciona. Criança é o principal fiscalizador. É verdade. E como que o pai e a mãe não vai fazer certo com a criança ali pontuando? Não é verdade? Verdade. Continuando para a gente falar um pouco agora sobre a questão da saúde da mulher, Tá. que é muito importante. Em Taubaté, você já fez muitas emendas que trouxe verbas para a Casa da Mãe Taubatiana. Sim. Como funciona isso, Gessé? Como que você faz esse pedido? Como que você entende a necessidade? A população, ela pode levar uma demanda para você? Esclarece. Tá, vou esclarecer. A emenda impositiva, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu gosto de esclarecer que, às vezes, a pessoa acha que o vereador ele tenha lá um cofre. Não, vou mandar a emenda do vereador. A emenda não é do vereador. Né? A emenda é uma verba pública que a população paga os seus impostos e, oriundo dos impostos e tributos, gera a receita do município. Sim. Né? Então, desse orçamento, parte dela, 1,55%, vai para a Câmara, a gente divide entre os 19 e a gente destina. Aí que entra o mandato participativo, entendeu? Por exemplo, hoje eu destinei, do ano passado para esse, de 24 para 25, eu aportei R$500 mil para a Casa da Mãe Taubatiana, onde tem ali mastologista, ginecologista, tem pediatra, enfim, vários profissionais de especialidades únicas que tinham uma estrutura muito ruim. E eu vi a oportunidade de tanto trabalhar com o público, seja no Café com Gessé às quartas-feiras, seja pelas ruas, ou visitando equipamento público, a gente via a necessidade.
Então, como é que é investido? Eu destino, carimbo, o dinheiro fica carimbado na Secretaria de Saúde, através das finanças, e os profissionais ali, a coordenadora, que no caso da mãe Taubatiana é a Érica Rangel, que faz um excelente trabalho. Aliás, é um dos prédios mais organizados da saúde, a mãe Taubatiana. Então, desse ano agora, eles terão R$500 mil, R$500 mil, né? Mas de 23 para 24, tiveram 370. Aí adquiriu um aparelho de última geração, que é um ultrassom que ele consegue fazer até biópsia. Um negócio, assim, de primeiro mundo, de última geração, e não tinha antes. Então, antes era gargalado, era represado ali esses exames de imagem, né? E ele serve tanto para ginecologista, para o mastologista, né? O aparelho, ele é multifuncional. E isso aí trouxe um benefício grande para as mulheres. Então, a emenda é isso, é o mandato participativo da população com o vereador, né? Nós estamos nas ruas, ouvindo o povo, e a emenda ajuda muito. Outro exemplo, a Casa Mulher e Vida, né? A Vera faz um trabalho magnífico ali, atendendo pós-operatório de muitas mulheres com câncer de mama e também pessoas com HIV, Sim. né? Soro positivo. E como ela é tão organizada, é uma associação, é o terceiro setor, que ela sempre anda em dia, já é terceiro ano que eu destino emenda para ela. Mas ela gira isso como? Ela tem ali um aluguel super alto. Ela pode usar no aluguel, por exemplo, e esse dinheiro que ela ia usar no aluguel, ela investe na casa para ter suprimentos, alimentos, remédio, fralda, absorvente. São vários insumos que a mulher necessita e muitas mulheres não têm condição de ter um medicamento, por exemplo. E a Casa Mulher e Vida, ela faz com maestria. Parabenizar aqui na oportunidade a Vera. Vera é uma grande companheira, está há mais de 20 anos nisso. Sonhou e foi atrás, e hoje ela é referência no terceiro setor. Então, continuo meu compromisso com a Casa Mulher e Vida, assim como a Casa da Mãe Taubatiana, porque eu vejo frutos. Sim. Eu consigo enxergar o resultado, e principalmente na população, entendeu? Sem dúvida. Agora, para não ficar só na saúde, na questão da associação, na Casa Mulher e Vida, vamos para o esporte, por exemplo. O basquete feminino também recebe emendas, porque o esporte, né, você investe a cada R$1 no esporte, você economiza 3 na saúde. Né? Sem dúvida. E 5 na segurança, ou 3 na segurança, 5 na saúde. Agora não veio aqui, mas já tá nisso. Então você pega um montante, por exemplo, de R$500 mil, você multiplica aí quantos que não vai economizar, entendeu? Sim. Então é sobre isso. A emenda é a população diretamente contribuindo com a sua região, com o equipamento do seu bairro, porque é a forma da gente retornar o seu investimento através dos impostos por benefício do local, do posto de saúde, da escola, do postinho, agora, no caso aqui, as policlínicas. Nós temos esse viés e acreditamos que tem que investir, mas investir de acordo com aquilo que a população está necessitando. Saúde é sempre um quesito, né, Gessé? Saúde, a gente sempre tá vendo aí as demandas. E aí ficam os questionamentos. A gente tá falando da Casa da Mãe Taubatiana, mas a gente tem outros setores da saúde que eu posso colocar como estão defasados ou estão em déficit, enfim. Como você visualiza a solução para estas questões? É possível que você consiga auxiliar ou isso não está ao seu alcance? Olha, vamos dar um exemplo da maternidade, né? Às vezes, quando o executivo ele tem boa vontade e força política, dá para resolver. Eu me lembro, quando eu iniciei falando da maternidade, teve um ano que nós levantamos entre eu e mais alguns colegas vereadores R$1,5 milhão. Para fazer a reforma do centro obstétrico e também da maternidade. Sim. E eu fui para uma reunião. Porque, olha, a gente destinou tanto e não vi um tijolo sendo mexido aqui. E tamanho num espaço como esse. Aí começaram a apresentação. Não, que tem um projeto já. A empresa que está hoje não é essa, era uma outra que estava gerindo ali o H-Monte. Foi lindo, né?
Eu falei, mas qual o valor disso? 1.300.000. Falei, legal, a nossa emenda deu mais. Sobrou um troco. Cadê o dinheiro? Então, às vezes, a falta de respeito com o dinheiro público. Sim. Nós destinamos para um fim e acabou que eles não respeitaram, se tornou RH, recursos humanos, enfim. E acabou que a população não teve as melhorias necessárias. Mas se tiver um governo sério, um prefeito que realmente tenha vontade, os vereadores têm um papel fundamental. Nós temos abertura como deputado, por exemplo, a deputada Renata Abreu, que é presidente nacional do meu partido, que faz um trabalho brilhante. Estive com ela agora, esses dias. E ela está destinando para Taubaté emendas para a saúde, né? Como é que funciona? Eu estou mobilizando, né, a população a fazer a assinatura online. Quanto mais assinatura, mais verbo virá. Sim. E eu que vou dar destino, quero que use aqui. Vamos zerar a fila da ultrassom? A questão da tela, que a mulher sofre muito com o útero, que a bexiga, popularmente falando, que a bexiga baixa. Então, eu posso, através dessa verba que virá da deputada Renata Abreu, melhorar a vida das mulheres de Taubaté, entendeu? Sim. Nós temos, o mandato nos dá essa abertura. A população precisa também estar consciente do papel dela em relação a auxílio. Saiu documento para assinatura, todo mundo assina e compartilha. Eu tô tendo um retorno bacana, o pessoal tá ajudando, é consciência, né? Sim. Olha, eu consegui destinar R$500 mil para casa da mãe, né? Mas imagina mais meio da deputada Renata Abreu. E a gente vai juntando as forças. Tem outros vereadores que buscam completamente o também. cenário, né? Não, eu vejo que hoje, a saúde de Taubaté, atualmente, ela ainda tá meio capenga. Ela já saiu um pouco do TI, mas tá ali no aparelho ainda. Então, a gente precisa, sim, cobrar políticas públicas sérias para poder diminuir, né, essa fila, esse gargalo de muita gente esperando. Sim. A população não pode sofrer desse jeito. E nós, usando o nosso mandato, a gente procura sempre melhorar a vida das pessoas. Sim. É a nossa função ali. Levar algo concreto, algo que a pessoa possa ver, poxa, realmente estou vendo o resultado. Nós estamos ali para isso e dá para ajudar, sim. Eu acredito que o prefeito está aí com 100 dias de mandato, praticamente. Nós estamos ali para ver o bem da cidade, mas tem que ter foco e seriedade, principalmente na saúde, Sim. que é o maior desafio de qualquer cidade. Agora, falando do nosso cenário aqui, Gessé, os seus projetos são pioneiros em relação à questão das mulheres com TEA, né, e da vaga para Sim. as crianças autistas. Mas, ouvindo a demanda, né, das mães que chegaram até mim por conta do projeto agora dos Mães Atípicas, a gente entende que as terapias que as crianças precisam, né, em toda a fase ali do tratamento, são terapias caras, terapias complexas, e a maioria não consegue ter acesso pelo SUS. E quando tem, ainda assim, não é de boa qualidade. Pensando no cenário hoje na nossa cidade, você entende que é possível fazer algo imediato para mudar esse cenário? Olha, a mudança do cenário, eu acho que a curto prazo dá para mexer alguma coisa, mas o alcance não vai ser tão grande. Por quê? É um desafio para todo mundo. Sim. Está sendo desafiador, né? Às vezes até famílias demoram para aceitar. Isso aí é uma realidade. Sim. A gente tem que ser sincero. E tudo isso, até o poder público, ele está se adaptando ainda, né? Tem famílias que têm condição que às vezes não aceita, né? Mas tem a família mais simples que ela precisa ter. Ela não tem condição de buscar um profissional, mas aí o SUS precisa dar essa retaguarda. Sim. Então, eu vejo que o município, a gente tá... Qual a preocupação, né? No assunto que você tocou. Como é que a gente vai mudar uma realidade se os nossos neuro, por exemplo, nós estamos perdendo o neuro em Taubaté. Taubaté tá um desafio, eu vou explicar. Tem hoje lá o Dr. Vicente, que é o neuro... ele é um neuroinfantil, não neurocirurgião, que está atendendo, mas aposenta esse ano. O Dr. Alexandre Serafim, que é neuroinfantil, licença não remunerada. Por quê? Porque nós sofremos uma fase em que o salário do médico de Taubaté, ele está achatado pelo do prefeito.
Então, o que está acontecendo? A debandada é por quê? Bom, o município do lado é mais atrativo, né? E surgiu a questão do concurso. O concurso foi, né? Baixou o decreto para cancelar. Tentamos reaver, mas perdemos a votação, infelizmente. Mas no concurso, por exemplo, era uma chance. Aí eu fico perguntando, eu já até questionei a secretária de saúde, vocês vão ter que buscar um caminho, seja por OS, seja contratação. Porque o que nós temos hoje de profissionais... Não atende a demanda. Não atende, estão indo embora. Entendeu? Doutor Vicente vai aposentar. E aí? Como é que vai ser essa fila? Então, o alerta foi aceso para que a gente depois não reclame. Então, Sim. Ele vai aposentar. Mas nós temos uma cidade de 320 mil habitantes, praticamente. Para ter um neuro atendendo, é totalmente desproporcional. Exato. Precisa buscar um meio para facilitar a contratação. E se não melhorar a remuneração, isso é fato, né? Não vai ter como a gente ter bons profissionais. É a realidade de Taubaté. Sim. Então, tem condição de a médio e longo prazo? Tem. Nós temos a Madre Cecília. Já é um avanço, né? Por toda a dificuldade que Taubaté enfrenta, se comparar aos municípios do Vale, nós ainda estamos bem, entendeu? Embora o bem não é o ideal. Entendeu? Tá longe do ideal ali. Tá longe do ideal. Mas a consciência a gente tá trazendo. Tá trazendo a informação. Isso. E a partir de que você conscientiza a população, e a própria população, mesmo que você não tenha a dor de um pai atípico, né? Que no meu caso, eu não tenho, mas eu tenho um sobrinho. Sim. Né? A gente tenta ver a dor da mãe e do pai, mas a gente não sente na pele. E a partir do momento que você, eu não tenho a dor dele, mas eu quero... O que eu posso contribuir? Isso. Entendeu? Acho que o respeito já é começo de tudo. Sim. E trabalhar a questão, né, da inclusão, que é a principal bandeira. Exatamente. Entender que tem que ser... Todos os espaços têm que ser bom e adaptados para todos. Todos, exatamente. Para todos. Para todos. Falando agora, né, a gente pontuou algumas coisas da questão pública. O que teve de positivo é a questão da escola. A escola municipal hoje, a princípio, atende bem a necessidade das crianças atípicas. Ela está indo de acordo, porque nós temos aí hoje a média é 36 por 1, né? E, como eu te falei, o poder público, no caso agora da educação, a gente está falando de saúde, estamos na educação. A educação também, todo mundo teve que se adequar, né? E às vezes a gente vê uns pais, assim, irritados, porque, claro que eu quero resolver o problema do meu filho, porque eu convivo e sei como é frustrante uma criança ser isolada, uma criança ser agredida, como nós tivemos em escola particular em Taubaté. Sim. Entendeu? Então, imagina como é que fica o interior da mãe, do pai. Poxa. Não fica em paz, né? Daí a vida não flui. Então, a gente tem que contar muito com a empatia dos profissionais de educação. É preciso falar muito com eles. Qualquer ambiente de trabalho hoje precisa levar informação que o autismo não é moda. Não tem modismo. É uma realidade. Sim. Né? Que o Brasil, e no caso Taubaté, né, que eu posso falar com autoridade aqui, a questão de Taubaté, a gente tem que urgentemente criar meios, caminhos para poder resolver problema local. Aí vem Estado, vem governo federal, acrescenta, mas o município tem que fazer lição de casa. Sim. Onde está precisando melhorar? É aqui? Então vamos focar aqui, vamos ver o que dá para fazer. Chama os vereadores, chama o secretário. Gente, vamos unir as forças, porque é uma causa nobre. É uma causa que todo mundo precisa estar junto. Sim. É uma causa que não tem cor política, não tem oposição, não tem situação. Tem a questão do autismo em Taubaté. Isso é prioridade. Eu sempre costumo dizer para os meus pares, meus colegas de trabalho, que tem pauta que não tem que discutir ideologia política. Tem pauta que tem que ir no problema. Exato. Deixa a solução. A diferença tem que ficar de lado nesse momento. Sim. Entendeu? Não pode vir à baila uma coisa pessoal para poder atrapalhar um projeto que a gente quer buscar o bem-estar do coletivo, entendeu? É isso que eu tenho em foco no meu trabalho. Perfeito. A gente está trazendo algumas questões em relação à saúde da mulher. E existem novas demandas a qual você também já está pensando, Sim, né, Gessé? Tá bem adiantado já. Você pode dar um spoiler? Posso. A mulher,
Eu tenho um exemplo em casa, né? Ela chegou a uma fase da vida dela que ela vai ter umas mudanças no comportamento, no humor, na relação marido e mulher. São as alterações hormonais. As alterações hormonais. E pensando nisso e vendo isso, a gente já está bem adiantado com o assunto da menopausa. Isso. Né? Então, estamos adiantados sim. Em breve teremos boas notícias. Né? E Taubaté precisa ser pioneira, gente. É uma cidade de vanguarda. E temos que fazer justo. É uma cidade universitária, tem uma faculdade de medicina milenar aí já de muitos anos. Sim. Precisa fazer jus a esse legado, né? Esse legado, justo. Essa abertura que tem esse link, essa veia de saúde, de cursos. Então, a menopausa é uma pauta importantíssima. Importantíssima, está caminhada. Isso. Para a gente encerrar, mas para explicar um pouco sobre a questão da menopausa, a ideia é trazer mesmo ambiente de conscientização, políticas públicas para promover a consciência do cuidado que a própria mulher tem que ter consigo mesma. E depois, claro, a sociedade como um todo, porque menopausa não é um problema da mulher, é um problema da sociedade. Da sociedade. E detalhe, pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado. A gente sabe que existe ponto, mas, na verdade, a menopausa, já trazendo aqui, é uma data. O período que a mulher passa de transformação é o climatério. E é durante esse período que a gente precisa trazer consciência, trazer políticas públicas, trazer educação e trazer recursos também para que as mulheres possam passar esse período de forma mais humana. Exatamente. E quando você fala de mulheres, é um problema da sociedade. Eu concordo muito com você, porque a gente sabe que tem desigualdade. Tem. Né? Às vezes, o climatério, ele vai de A a Z, ele não escolhe classe. Sim. Né? Então, ele vai pegar a classe alta, classe baixa, classe média. Né? A mulher que mora na periferia é a que mora nos grandes condomínios. Só que nem sempre a da periferia vai ter a condição e até o entendimento do que está passando com ela, né? Então, o objetivo é que todas tenham essa informação, esse caminho, sabe o que está acontecendo comigo. Que às vezes a família sofre até danos em questão de relacionamento marido e mulher. Isso aí é um ponto que precisa ser trabalhado para o bem da família também. Sim. Entendeu? Em questão de realidades, eu posso até trazer um exemplo aqui. Quando nós fizemos a corrida, a gente colocou, né, como no ano passado esse também, a abertura para doação de absorventes. E nós tivemos comentários na nossa postagem em relação a por que arrecadar absorvente, como se fosse assim, algo tão irrelevante. Mas é o que eu sempre digo aqui, falta consciência. E nessa questão de falta consciência, é nesse sentido. Muitas pessoas não têm ideia do quão realmente existem mulheres em situações, né? Eu posso até dizer subhumanas, que falta para ela um pacote de absorvente. Eu tenho certeza disso, porque nós temos campanha, né? O governo já tem trabalhado a questão da doação para mulheres que não têm condição nos postos, nos bairros. É um comentário infeliz, né? É um comentário infeliz. Infeliz porque nós precisamos sempre pensar no nosso próximo. Sim. E sem questionar, sem julgar. Só fazer a parte, né? Faz a parte. Não deu, beleza, fique de boa. Mas a resposta foi isso que o pessoal colocou lá. Enquanto você tá perdendo tempo, faz a sua doação que tá tudo certo. Exatamente. E mais importante do que isso, né? Do que falar de fazer a doação, enfim, é realmente que as pessoas saibam que quando existe uma causa social, quando existe uma ação social que talvez seja irrelevante para uns, entender que não é em vão que aquilo está acontecendo. Exatamente. Não é em vão que aquelas pessoas estão se reunindo, não é em vão que aquela emenda está sendo criada. Tem um propósito, né? Tem um propósito, tem um porquê. Chegou até ali para que isso acontecesse. A ponta vai ser beneficiada. Isso. Lá na ponta, quem não tem a condição de ter ali seu remédio, não tem condição de ter ali um tratamento adequado. É sobre isso, é sobre amar o próximo, é sobre enxergar o próximo, servir alguém. E isso não tá longe da gente, né, Gessé? A gente tá falando da nossa cidade, a gente tá falando da nossa população, a gente tá falando das nossas mulheres e das nossas pessoas. A necessidade acontece do nosso lado, que muitas vezes não tá vendo, a gente não tá olhando. E às vezes a informação, que é poder,
tá deixando a desejar. Então temos que falar. A menopausa, vamos falar. A TPM, vamos falar. Saúde da mulher precisa ser falada. É óbvio que a saúde num todo, ela é super importante. Eu sempre falo lá. A saúde, ela é... Mas principalmente da mulher. Porque a mulher é a mãe que dá luz. É a mãe que tá ali sempre com os filhos. É a coluna da família, sem dúvida nenhuma. É a estrutura, a maioria dos lares. Às vezes, ela cuida de todo mundo e não tá conseguindo se cuidar. Né? Muitas vezes. Então, nós estamos aqui prontos para poder oferecer, através do nosso mandato, políticas públicas que venham, de fato, a resolver muitas questões, a tirar essas burocracias que existem pelo meio do caminho e sem problema nenhum. Estamos prontos para poder deixar esse legado para as mulheres de Taubaté. Perfeito. Gessé, a gente aqui no TPM fica muito feliz de poder compreender que tem realmente um fazendo o serviço ali em prol das ações que nós mulheres precisamos. Que você seja exemplo para os demais, que você seja exemplo para as demais, que a gente consiga também replicar vários Gessés. E essa nem é uma questão política. Eu estou falando aqui com uma pessoa que está num cargo público e está desenvolvendo o seu trabalho para isso que foi, né, eleito. Exatamente. Mas é importante que a gente fale também quanto nós, enquanto cidadãos que temos a informação e que podemos ali, né, da melhor maneira, replicar a informação, que a gente entenda o papel, a função, o serviço que você está desempenhando e saber ter essa consciência de compreender na hora que precisar. Será que os demais, quem eu dei o meu voto, realmente está fazendo algo necessário? E a gente está falando aqui, ó, dos primeiros 100 dias, uma data de 4 anos, o que já está acontecendo. Não é esperar chegar lá no final. Graças a Deus. Isso que nos motiva, né? Sim, esperar chegar lá no final, próxima reeleição, aparecer as coisas acontecendo. E isso eu falo até por um trabalho que a gente desenvolveu aqui no TPM mesmo, que foi a transformação política com elas. A gente deu um pontapé de iniciar a consciência política nas mulheres, porque até isso também é um paradigma. A participação feminina, ela é pequena. Sim. Pelo número de mulheres que existe na sociedade, mulheres poderosas, mulheres que têm condição, capacidade, e às vezes por uma questão de preconceito cultural do nosso país, acaba inibindo. Mas para você ter uma ideia, nossa Câmara é 19 cadeiras, tem 3 vereadoras, né? E o máximo que teve foi 4, não passou disso. Totalmente então, desequilibrado. Não é um problema de Taubaté, é do Brasil. Sim. Né? E por uma construção na sociedade de anos que veio, né? Com a questão do machismo, a questão da sociedade entender que política é no lugar de mulher. Quantas vezes? A questão do voto, quanto tempo que demorou? As próprias mulheres não querem falar de política. A gente quebrou esse paradigma aqui no TPM. E eu falo eu como Marcela, porque a gente foi ensinado, política não é pra mulher. Exato. Deixa Mas é sim. Na hora que tiver que votar, eu penso. Não conversa antes, não fala antes, não tem educação prévia. Uhum. E foi um momento que a gente fez com muita dedicação também, porque a gente nos reunimos enquanto apresentadoras. É desafiador, é um tema desafiador. Para ver que caminho nós íamos seguir. Uhum. E agora poder, né, de fato, pensar em falar de política sem estar no momento eleitoral. Acho que esse é o maior ganho que a gente está conseguindo aqui nessa mesa hoje. Exatamente. Criar consciência nelas que, poxa vida, ela é importante em tantos lugares, porque não na política. Exatamente. Que, né, a Câmara é uma casa de leis. A cidade passa na Câmara. Os principais projetos passam na Câmara. O nosso futuro. Exatamente. Então, é fundamental a participação da mulher na política, assim como é no esporte, na educação, é na segurança, né? Mandar um abraço para a doutora Elisângela, que é uma companheira também, a delegada aqui da Delegacia da Mulher, que tem me ajudado muito. O pessoal da GCM, a Giovana, que trabalha muito a questão da Maria da Penha. Nós estamos com uma parceria muito boa de informar, de dar condições para elas. Então, Marcelo, é um leque enorme. Sim. É um espaço que tem muito a ser feito ainda. E alguma coisa já começou, graças a Deus. Que bom. Parabéns, Gessé. Obrigado, Marcelo.
Em nome das mães atípicas, eu agradeço pela lei de ter as vagas prioritárias e também em nome das mulheres atípicas que estão aí gerando vida, já estão passando e se beneficiando pela lei também. Agradeço você e que mais pessoas possam compartilhar essas informações, que aqui da nossa cidade de Taubaté a gente está tendo projetos de realmente fazer a diferença e promover, né, a igualdade entre todos através do nosso vereador Gessé. Marcela, muito obrigado. Agradecer a população também, a você que está aí na audiência do podcast TPM no Ar, que para mim foi um privilégio. Eu me sinto privilegiado em poder estar aqui. É uma bancada que tem muito respeito, é uma bancada que tem entregue para Taubaté pautas importantes, desafiadoras, mas importantes, que tem contribuído muito para o desenvolvimento da cidade. Que você possa se encorajar, que você possa acreditar no seu potencial. E nós estamos aqui. O legado já está aí, temos muito a se fazer, mas a lei que garante vaga para autista e a lei que garante atendimento para gestante com TEA, não é porque só é da minha autoria que eu dou, é porque é um legado que vai ficar... eu acredito muito que vai de Taubaté pro Brasil. Isso que é legal. Somos exemplos de muita coisas maravilhosas na nossa cidade. Vamos propagar isso, as coisas boas que a gente tem na nossa cidade. Exatamente. Muito bom. Nada daquele negócio, daqueles memes lá, não. O meme já passou. Vamos pensar pra frente que Taubaté é uma cidade respeitadíssima na história do Brasil. Sim. E foi fundamental, ainda é. Perfeito. Parabéns, Gessé. Obrigada mais uma vez. Valeu, um beijão. Para você que está nos acompanhando, já sabe, segue, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha e até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau.